Um vício não começa com o primeiro trago, com o primeiro gole, nem com a primeira fuga. Ele começa no invisível, na ausência. No buraco cavado por uma dor que não tem nome. O vício é o eco de um grito que nunca foi ouvido. É a tentativa desesperada de preencher um vazio que não se compreende. E quando alguém tenta escapar de sua dor por meio de um hábito compulsivo, não está apenas se entregando a uma substância ou comportamento. Está, muitas vezes, tentando anestesiar um espectro interno, a sombra esquecida de si mesmo. Mas o que é a recaída se não a volta ao conhecido inferno? O retorno, não por escolha consciente, mas por um ímpeto subterrâneo, quase instintivo. É uma dança circular, um ciclo silencioso e devastador que parece se repetir infinitamente. Para compreender a recaída, não basta olhar para a superfície. É preciso descer. É preciso encarar o abismo que existe dentro da alma. Neste vídeo, você vai fazer um mergulho profundo pelas camadas obscuras do ciclo do vício e das recaídas. Vamos atravessar os corredores sombrios da mente, onde desejos insaciáveis tomam forma, e a vontade se desfaz como fumaça diante da compulsão. A recaída não é uma fraqueza. É linguagem. Ela fala. Ela sussurra ao ouvido da alma verdades que não foram ouvidas. Ela revela que a estrutura que sustenta a sobriedade ainda está trincada, construída talvez sobre negação, sobre orgulho, sobre medo. Essa jornada de autoconhecimento continua. Curta, se inscreva e vamos juntos. Uma recaída, independentemente de qual seja o seu hábito destrutivo viciante, revela que a estrutura que sustenta a sobriedade ainda está trincada, construída talvez sobre negação, sobre orgulho e sobre medo. Ela mostra que a mente ainda está presa em um ciclo arquetípico, a repetição do trauma, a reatualização do mesmo drama psíquico em busca de uma resolução simbólica que nunca vem. Carl Jung, em sua investigação sobre os arquétipos e o inconsciente, afirmou que aquilo que não enfrentamos em nosso interior se manifesta no mundo como destino. A recaída é isso, o destino psíquico de quem ainda não desceu à caverna onde habita o monstro. De quem ainda não dialogou com a sombra. Por isso, compreender o ciclo das recaídas é mais do que estudar um comportamento. É investigar a alma humana, é mergulhar nos labirintos onde o ego se perde, onde a criança ferida ainda chora, onde o passado ainda exige redenção. Há um instante, após dias, semanas ou até meses de sobriedade, em que o indivíduo começa a sentir algo perigoso. Confiança. Mas não a confiança verdadeira, aquela que nasce da integração interior, da honestidade com as próprias limitações. É uma confiança disfarçada de onipotência. Uma confiança do ego, não da alma. Eu venci, diz a voz interior. Já não sou mais viciado. E é nesse ponto que o ciclo se fecha para recomeçar. Pois o ego, que nesse momento está no controle, ou em sua ilusão de controle, acredita que pode dominar o que foi gerado no inconsciente. Acredita que pode calar a sombra apenas com a força de vontade. Mas a sombra ri e espera. Porque o ego pode se fortalecer, mas se não tiver humildade, será derrubado. Lembre-se. O seu superego sempre será derrubado. O ciclo da recaída geralmente começa com uma inquietação sutil. Um desconforto que parece banal. Um tédio, uma irritação, uma ansiedade inexplicável. E logo o cérebro começa a buscar rotas conhecidas de alívio. O pensamento surge, é só uma vez. Eu mereço, afinal, já passei por tanta coisa nessa vida e nessa fração de segundo. O ego perde o controle, e o inconsciente assume. Esse momento é o mais perigoso, pois parece inofensivo, não há gritos, não há crises, apenas a semente de uma mentira. Uma mentira que o adicto já contou a si mesmo centenas de vezes. A mentira de sempre, de que será diferente desta vez. Mas o vício não negocia. O vício cobra caro. E cobra em parcelas silenciosas. E você terá que pagar com a sua dignidade, sua lucidez e autoestima. É nesse ponto que se torna urgente compreender que o vício não é apenas uma compulsão. Ele é um símbolo. Ele representa algo que está pedindo para ser olhado, para ser curado. E a recaída é o sinal de que essa cura ainda não foi alcançada,
É o chamado da alma para descer mais uma vez às profundezas do seu próprio ser desconhecido. Cada recaída é uma espécie de ritual, um retorno simbólico à origem da ferida, um mergulho inconsciente no mesmo abismo onde o trauma foi enterrado. A substância ou o comportamento vicioso é apenas o instrumento. O verdadeiro motivo da recaída é psíquico. E mais ainda, é mítico. Quando o indivíduo recair, ele não está apenas fugindo da dor do presente. Ele está sendo puxado para dentro de um padrão psíquico antigo, anterior até mesmo à consciência plena. Um padrão onde o desamparo, a solidão, a rejeição ou a culpa foram tão intensos que o psiquismo criou um refúgio, mesmo que tóxico. E esse refúgio tornou-se vício, tornou-se hábito, tornou-se prisão. O ciclo da recaída é, portanto, uma reencenação. O viciado revive, simbolicamente, o abandono, a falta de amor, a sensação de não pertencimento. A recaída o leva de volta à criança ferida que ainda vive dentro dele, uma criança que nunca foi ouvida, acolhida, compreendida. E enquanto essa criança interior não for trazida à luz da consciência, ela continuará chamando, berrando por meio do vício. É por isso que o processo de cura não pode ser superficial. Não basta parar. É preciso compreender o que fez começar. É preciso mergulhar no inconsciente, trazer à tona os fantasmas, dialogar com as sombras. Só assim o ciclo pode ser rompido. Não pela força bruta da abstinência, mas pela sabedoria da integração. A psique humana não deseja apenas escapar da dor, ela deseja sentido. Ela anseia por completude, e o vício é, muitas vezes, a tentativa inconsciente de encontrar essa totalidade perdida, de se sentir pleno, mesmo que por alguns minutos, mesmo que ao custo de si mesmo. É uma busca espiritual deformada. Após a recaída, vem o silêncio, um silêncio pesado, um vazio ainda maior do que antes. O ego, antes inflado, agora se encolhe, se esconde, se envergonha. A culpa chega como um carrasco, implacável, cruel e impiedosa. Ela grita no seu ouvido: você falhou de novo. Você nunca vai conseguir. Você é fraco, quem antes te prometia alívio imediato, agora te massacra, e assim, o ciclo se fortalece. Porque a culpa não é apenas uma emoção. É um sistema de aprisionamento. Ela mantém o indivíduo preso ao passado, à identidade de fracasso, à autoimagem destruída. E, tragicamente, é essa culpa que muitas vezes leva à próxima recaída. É o paradoxo do vício. A tentativa de aliviar a dor da recaída se torna o gatilho para uma nova. O vício, nesse ponto, revela seu poder mais sombrio. Ele não se alimenta apenas da substância ou do comportamento compulsivo. Ele se alimenta da autoimagem destruída do indivíduo. Ele se fortalece quando a pessoa acredita que não vale a pena ser salva, que não há saída, que já está condenada. Mas essa culpa é, muitas vezes, herdada. Ela vem de uma educação rígida, de pais ausentes ou críticos, de religiões que associam erro à condenação eterna, de uma cultura que valoriza a perfeição e despreza a vulnerabilidade. O viciado, ao recair, não está apenas lidando com seu erro atual. Está carregando séculos de condenação moral. É preciso, portanto, romper com essa cadeia invisível, perdoar-se, olhar para si com compaixão radical, entender que a recaída não anula o valor do processo, que ela é, muitas vezes, parte dele, que não se trata de cair ou não cair, mas de continuar, de aprender, de se levantar com mais lucidez. O ato de recair é uma repetição, mas não é uma repetição qualquer, é uma repetição simbólica, quase ritualística, que carrega em si o arquétipo do eterno retorno. Nietzsche já falava disso. E se tudo na vida, até os erros, estivesse fadado a se repetir infinitamente, e se cada ato seu estivesse inscrito em um ciclo que não termina, mas sim, que se renova? Para muitos adictos, é exatamente assim que a vida se apresenta, como uma prisão circular. Eles tentam escapar, fazem planos, acreditam que desta vez será diferente, mas são puxados de volta para o mesmo ponto de origem.
E essa repetição exaure, desespera, leva à desistência. Mas há um segredo velado nesse ciclo. Ele só se repete porque algo não foi visto. O inconsciente insiste, não por crueldade, mas por desejo de revelação. Cada recaída é um espelho. E o que ele mostra? Mostra o que ainda não foi curado, o que ainda não foi compreendido, o que foi negado, reprimido, esquecido. Jung dizia que a vida não acontece com a gente, ela acontece por nós. Ou seja, mesmo os eventos mais sombrios contêm sentido. Mesmo a recaída, por mais dolorosa que seja, carrega um símbolo. Talvez seja o símbolo da não aceitação de si, da busca por perfeição, da recusa em olhar para o passado com ternura. A repetição, quando compreendida, se torna transformação. Quando o indivíduo se pergunta, com coragem e sinceridade, por que isso voltou? Ele começa a sair do ciclo. Ele deixa de ser apenas vítima do padrão e passa a ser seu investigador. Passa a ser alquimista da própria dor. Não há libertação sem repetição. Só através dela é que se reconhece o padrão. Só através dela é que se encontra a origem. E ao encontrar a origem, o ciclo perde força. A repetição se dissolve. E, pela primeira vez, nasce o espaço para o novo. Entre uma recaída e outra, há um intervalo, um espaço vazio. E esse espaço é sagrado. É nele que pode surgir o verdadeiro trabalho interior. Mas poucos conseguem habitar esse intervalo. Muitos o preenchem com culpa, distrações e fugas. Porém, se o indivíduo consegue silenciar, se consegue apenas estar, começa a nascer algo diferente: presença. A presença é o estado no qual o vício perde sua força. Não por força de vontade, mas por ausência de necessidade. Quando se está plenamente presente, não há o que fugir. E se não há fuga, o vício se enfraquece. Porque o vício não vive no presente. Ele vive no passado que dói ou no futuro que amedronta. Aprender a silenciar é um dos maiores atos de resistência contra o ciclo da recaída. É no silêncio que a alma se reorganiza. É no silêncio que a criança ferida encontra a voz. É no silêncio que o indivíduo se reconecta com o que há de mais profundo em si, o ser. Não se trata de meditar para escapar, mas de meditar para ver, de silenciar para sentir. O caminho da cura não é apenas ação, é contemplação. É um tipo de escuta interior. Escutar os fantasmas sem julgá-los. Escutar o corpo, os tremores, os desejos, sem medo. Na cultura do barulho e da performance, silenciar é revolucionário. E para quem luta contra vícios, é essencial. Pois o vício é ruído. O silêncio é a antítese que revela. Revela que talvez o que mais se teme seja a própria verdade. E que essa verdade, apesar de assustadora, é libertadora. É comum que, após uma recaída, o indivíduo queira se isolar, esconder-se, evitar contato. O mundo parece severo demais, e os outros, juízes implacáveis. Mas esse movimento de retração, apesar de compreensível, é também um reflexo do próprio vício, que sempre tentou resolver a dor sozinho. O vício se alimenta da solidão. Cresce no silêncio emocional. Ele é, muitas vezes, o substituto de uma relação humana que falhou. O substituto de um abraço não recebido, de uma escuta que nunca veio, de um colo que não existiu. E por isso, a cura exige algo radical: reencontro. Reencontro com o outro, com o afeto, com o espelho do humano. Quando alguém estende a mão para uma pessoa em recaída, não está apenas oferecendo ajuda, está oferecendo um novo símbolo. Um símbolo de que o amor ainda é possível, de que a humanidade ainda existe, de que a dor não precisa ser solitária. Esse gesto, por menor que pareça, é profundamente curativo. Muitas vezes, o vício surgiu por falta de linguagem. A pessoa não sabia expressar sua dor. Não tinha ferramentas emocionais. E o vício se tornou a linguagem do sofrimento. Por isso, criar novos vínculos, novas formas de comunicação, é parte essencial do processo. Falar é curar.
Ser escutado é renascer. Amar alguém que recai é talvez uma das tarefas mais difíceis, mas também das mais nobres. Porque amar nesse contexto não é aceitar tudo, não é facilitar a autodestruição. É dizer, eu vejo você, mesmo no abismo, mesmo na queda. E ser visto, nesse nível, tem um poder restaurador que nenhuma técnica oferece. O amor, não o amor romântico ou idealizado, mas o amor como presença, como compaixão, como firmeza com ternura, é o antídoto contra o ciclo da recaída. Ele não garante que não haverá novas quedas, mas garante que, caindo, o indivíduo não estará só. E isso muda tudo. Existe um momento, para alguns sutil e para outros devastador, em que o ciclo começa a perder força. Não porque a vontade se fortaleceu, não porque as circunstâncias melhoraram, e sim, porque algo, lá dentro, mudou. A consciência se alargou, o seu olhar se tornou mais profundo. A sombra, antes inimiga, agora é companheira de estrada. Esse é o verdadeiro rompimento do ciclo, quando o vício deixa de ser apenas um problema a ser vencido e se torna um símbolo a ser compreendido. Quando a recaída deixa de ser motivo de vergonha e passa a ser um mestre silencioso. Quando a psique, cansada de fugir, decide permanecer. O vício é um chamado para retornar ao que foi negado, excluído, exilado dentro de si. É um impulso cego que aponta para uma cura inconsciente. E quando essa cura começa a acontecer, não há mais recaída. Não porque o desejo desapareceu, mas porque foi acolhido, integrado e ouvido. Quem compreende isso percebe que não há linha de chegada, que a recuperação é um caminho, não um destino, e que esse caminho exige vigilância, ternura, disciplina, mas também perdão. E no fim, talvez, não haja fim. Apenas camadas cada vez mais profundas de si mesmo. Cada passo, uma revelação. Cada tropeço, um lembrete. Você está vivo. E estar vivo é, por si só, o começo da libertação. Se esse conteúdo contribuiu para expandir sua visão sobre a mente humana, considere curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem valoriza o conhecimento.